Estamos iniciando a nossa live, vamos falar hoje sobre um assunto bem delicado. A maioria das pessoas foge um pouco desse assunto, por muitas vezes causar tristeza, dor. Nós vamos falar sobre o luto em tempo de pandemia. O que muda ao dizer adeus? Esse é o nosso tema. Enquanto isso, eu quero pedir a vocês, já no início, como diz o Elton Messias, para gastar o dedo aí, compartilhar com os grupos, compartilhar com os amigos, com pelo menos, no mínimo, aí 3 pessoas. Se puder, até mais. Já quero, de antemão, agradecer a todos vocês que já entraram e aqueles que ainda vão entrar aí para participar conosco. Será um prazer muito grande. Só lembrando que eu vou fazer essa live junto com vocês como uma pessoa normal, uma pessoa comum, uma pessoa também que é passível de falhas como ser humano. Desde já, muito obrigado. E eu tenho certeza que vai ser uma live que vai marcar a nossa vida. Principalmente aquelas pessoas que estão assistindo, que assistirem ao vivo e aquelas que vão assistir depois. Muito obrigado mesmo aí pela participação de vocês. Pergunta se está bom o som. Eu queria que vocês me dessem um retorno aí, se o som está bom, se a imagem está boa, para a gente oferecer aí o melhor para vocês, uma live de qualidade. Eu preciso de um retorno para nos ajudar. Eu tenho certeza que essa live vai ser bastante útil para todos nós. Nesses momentos tão difíceis de pandemia, de luto do Covid-19. Se tiver alguém aí já conosco, por favor, nos dê aí o feedback. Ok? Opa! Dalva Almeida, minha tia Dalva. Valeu, tia Dalva. Queria que dá um retorno pra gente aí. Se o som tá chegando bem aí para vocês. A imagem. Dá um ok. Bom, nós vamos falar no luto em tempo de pandemia. O que muda ao dizer adeus? E eu quero começar com algumas perguntas. Tia Dalva disse, opa, tá chegando bem aí o som. As outras pessoas, por favor, obrigado aí pelo retorno. Já queria começar fazendo algumas perguntas. Será que as pessoas passam pelo luto da mesma maneira? Será que existe mesmo um tempo lógico para a elaboração do luto? Como eu posso ajudar uma pessoa que esteja passando pelo luto? Nós vamos abordar esses assuntos aqui com vocês. E você que está nos assistindo, perdeu algum amigo nesse tempo de pandemia? Perdeu alguém da família, algum ente querido? Eu gostaria que você se posicionasse aí, que desse a sua opinião, nos desse um retorno para a gente, para nos ajudar a fazer essa live. Eu quero deixar aqui já de início uma definição clássica de luto, que é o conjunto de reações que nós manifestamos diante de uma perda. Manifestações essas que sejam físicas e manifestações emocionais. Diante da perda de alguém que a gente estima muito, de pessoas que são bastante importantes para nós. Essa seria uma definição clássica de luto. E só lembrando que o luto, ele não se resume apenas à morte de alguém, à perda de um ente querido. Quando você perde um emprego, quando a pessoa termina um relacionamento, quando há algum problema qualquer outro problema na família e que você está passando por ele, isso também constitui o luto.
Só que hoje, prioritariamente, nós pretendemos manter o assunto em termos de luto diante da morte, no Covid-19. Cláudio César, boa noite, Cláudio. Cláudio chegando aí, vamos aproveitar então para cumprimentar o pessoal. Tia Dalva, já falei com ela. Tânia Cristina, bem-vinda, Tânia. Muito boa noite. Queria que vocês continuassem dando para mim o retorno, por favor. Por favor, se está chegando aí o som legal para vocês. Lembrando que eu já fiz vários vídeos, mas live, esta é a minha primeira live. Então você vai fazer parte dessa história. Convide mais pessoas aí. Como diz o meu filho, gasta o dedo. Compartilha aí com outras pessoas. No mínimo 3 pessoas que você acha que possa ajudar. Alguém que tenha perdido alguém ou que conhece alguém que tenha perdido. Compartilhe essa live. Chame as pessoas para junto de nós aí, para juntos podermos fazer essa live. Será muito legal. Tenho certeza que vai ser muito útil para todos nós. Vocês que já estão presentes aí, vocês perderam alguém, porque nesse período agora da pandemia, houve uma mudança bem, vamos dizer, uma mudança radical com relação aos ritos, né? Aos rituais de morte, que são eles, o velório, o momento em que as pessoas tinham antes, né, para se despedir das outras pessoas, dos seus entes queridos e amigos, para chegar lá e se despedir mesmo, às vezes uma possibilidade de pedir um perdão ou perdoar e perceber que aquela pessoa, para ir em paz, fazia a sua partida, a sua passagem aqui na Terra, e todos nós estamos privados dessa possibilidade por uma questão até sanitária, né? Pela questão do risco de contaminação da Covid-19. Então essa questão de a gente não poder se despedir ou estar com a pessoa nos seus momentos finais, na sua passagem, nos seus minutos finais, ela pode deixar marcas muito profundas na vida de todos nós. Marcas emocionais, principalmente. Pode marcar profundamente essa ausência, essa impossibilidade de estar junto com seu ente querido, com um amigo, às vezes esposo, esposa, filho, e a gente sabe que é bastante dolorosa essa impossibilidade de estar junto lá na despedida, na hora da passagem. E a gente sabe que isso é necessário nesse momento, né? É necessário. A gente sabe que o índice aí, a quantidade de mortos já passou de 40 mil pessoas. Para a gente pode ser apenas um número, mas para aquela pessoa que perdeu um ente querido ou um amigo, para ela já é algo muito, muito sério, muito importante. Então, é uma questão que hoje nós temos que aprender a lidar com ela, e é muito difícil. Se alguém me perguntasse assim, o que eu digo para uma pessoa que está passando por luto agora, eu diria para você, não sei exatamente. Mas uma coisa eu posso te dizer, para você oferecer o seu ombro. Sinto muito por você, meus sentimentos, com sinceridade, meus pêsames, mas não existe uma fórmula pronta para a gente, um pacote, né, para a gente entregar para a pessoa e dizer assim você vai conseguir superar. Até porque o luto, ele precisa ser vivido, ele precisa ser vivenciado. Eu gosto muito da abordagem de uma médica psiquiatra chamada Elizabeth Kubler-Ross. Ela foi uma das pessoas, uma das pioneiras a se aprofundar nessa questão do luto. Inclusive de entrevistar pessoas médicas, outras pessoas doentes, quando estavam lá no deserto, né, antes de passar pela morte. Elaine Joreles, seja bem-vinda, Elaine. Que bom que você está por aqui, boa noite. Deus abençoe. Paulo Dias está assistindo. Alô, Paulo, um abraço, bem-vindo.
Bem-vindo à nossa primeira live. Faço questão de frisar. Vídeos eu já gravei vários, mas é a nossa primeira live e seja bem-vindo. Nós estamos falando sobre luto em tempo de pandemia. O que muda ao dizer adeus? Você já perdeu alguém, ou antes mesmo da pandemia, ou agora no tempo de pandemia? Eu gostaria de ter a sua participação com relação à perda de alguém. Como foi para você? Foi muito difícil? Você já superou? Porque daqui a pouco nós vamos falar sobre Gabriele. Bem-vinda, Gabriele Guimarães, minha nora, bem-vinda. Nós vamos falar daqui a pouco também sobre as fases, os estágios do luto, se é que existe, né? Mas a doutora Elizabeth Kubler-Ross foi uma das pioneiras, médica, psiquiatra. Ela estudou muito isso, como eu estava dizendo anteriormente. Ela decidiu por algum tempo entrevistar aquelas pessoas que estavam em estado, a gente chama de estado paliativo, em estado terminal, já estava tendo uns cuidados finais e na maioria dos casos essas pessoas não tinham mais, pela medicina, lógico, né, possibilidade de vida. Então essas pessoas entram no chamado cuidados paliativos. Então ela entrevistava essas pessoas. Até porque a gente sabe que na nossa cultura ocidental é muito difícil falar sobre morte. A morte, para o nosso ocidente, para o nosso povo, é um tabu. E para você que está aí assistindo, a morte também é um tabu ou é uma coisa normal? Você já perdeu alguém que passou para a eternidade, que já morreu? Como foi a sua reação? Será que você superou as fases do luto? Inclusive eu posso aproveitar a oportunidade para te falar quais são esses 5 estágios do luto. Ele foi inicialmente estudado pela doutora Elizabeth Kubler-Ross, uma sumidade nesse assunto. E ela fala que os 5 estágios, o primeiro estágio é a negação. Poxa, por que isso aconteceu comigo? Logo comigo? É o estado da negação. O segundo estágio é a negociação e barganha, que a pessoa começa a querer barganhar, negociar com ela mesma, com Deus, ou a dizer, poxa, por que eu fiz isso? Se eu fizer isso, eu vou agir de maneira diferente. Será que essa pessoa vai voltar? Isso a pessoa faz de forma inconsciente. Poxa, eu podia ter feito isso, que poderia ter sido diferente. Só que a partir desse momento, depois que já aconteceu, não há nada mais a ser feito, né? O terceiro estágio é a depressão. A pessoa entra numa depressão. O quarto estágio é... O primeiro, eu vou repetir, o primeiro é a negação, o segundo é a raiva, porque não existe uma ordem, vamos dizer assim, que em todas as pessoas passam necessariamente. Mas o primeiro e o segundo, que é a negação e a raiva, geralmente eles são prevalentes. A maioria, o 99,9% das pessoas, elas negam naquele momento. Porque isso foi acontecer logo na minha família. Logo com meu marido, logo com meu amigo, com a minha amiga, com a minha namorada, com meu esposo, né? Então, realmente é muito difícil. E a pessoa entra nesse estado, então, de negar aquilo que está acontecendo com ela. Lembrando que essa negação é algo inconsciente. E o segundo é a raiva. Esses 2 iniciais, eles são os principais. A raiva, a pessoa sente raiva quando alguém perde alguém da família. Geralmente você fica com raiva, às vezes, de si mesmo. Por que eu não fiz isso? Por que eu não dei aquela palavra para aquela pessoa? Por que eu não agi de maneira diferente com aquele meu amigo, com a minha amiga, com alguém da família? A pessoa começa a ter raiva, às vezes raiva do mundo, raiva de Deus. Enfim, o terceiro estágio é o estágio da negociação e da barganha. Se eu tivesse feito isso, poderia ter acontecido aquilo, de repente ela não teria morrido. Poxa, por que eu não agi daquela maneira? Poxa, se Deus me trouxesse ela de volta, seria ótimo. Opa, VT Souza,
está assistindo, bem-vindo. Sidney, um abraço, Sidney. Se tiverem perguntas, Se, por favor, se você tiver alguma pergunta, você pode me interromper. Eu quero muito mais ter uma conversa com você de que propriamente eu ficar falando o tempo todo, senão eu vou tirar a possibilidade de você participar. Você que está aí assistindo, perdeu alguém? Faça a sua pergunta, por favor. Participe, que eu vou ter a oportunidade de ajudar você. Inclusive, a sua pergunta pode ajudar a todos aí que estão assistindo. Mesmo que você... Tem pessoas que ainda virão, né, que ainda vão assistir. E eu quero saber se você perdeu alguém ou conhece alguém que tenha perdido. Pode ter sido antes da pandemia ou pode ser agora no período dessa pandemia. Então eu vou continuar aqui com o quinto estágio do luto, que é a aceitação. Chega um momento que a pessoa acaba aceitando. Tipo, ela diz, não tem jeito mesmo, eu não posso fazer mais nada. Não que ela não vai chorar mais, não vai ter saudade, não é isso. Mas ela já começa a ter uma aceitação melhor. Começa a se sentir melhor também. VT Souza diz, melhor professor de matemática. Valeu, VT. Obrigado pela sua participação. Se tiver alguma pergunta, por favor. O Cláudio César Multinho. Cláudio, se tiver alguma pergunta, o Cláudio é o meu companheiro de pedaladas. Não é pedalada fiscal, não. É pedalada de bicicleta mesmo. A Eva Lúcia, eu perdi meu esposo. Meus sentimentos, Eva. Como foi para você passar por isso? Foi antes da pandemia? Foi agora? Eu gostaria de saber mais detalhes. E como foi para você? Já superou? Já tem quanto tempo? Por favor, nos ajude aí participando. O Cláudio está dizendo, muito bom. Ok, Cláudio, eu que agradeço a sua participação. Aproveita, Cláudio, durante a pandemia, você que está me ouvindo aí, ou melhor, durante essa live, participe aí, compartilhe com outras pessoas aí para elas. Chama essas pessoas para assistirem, para fazerem parte da nossa história, dessa história. Áurea Bento está assistindo. Áurea, obrigado pela sua participação. Minha ex-vizinha, amiga, companheira de trabalho. Se você participou de algum velório, que seja à distância, ou perdeu algum ente querido, antes da pandemia ou nesse período, eu queria saber se você está incluso aí nessa... Já superou todas as fases do luto, ou se está no início, você nem tinha consciência disso. Eu vou repetir quais são as 5 fases do luto, que é a negação, onde a pessoa nega. Em segundo, a raiva, a negociação e a barganha. Em quarto lugar, a depressão. E a quinta, a aceitação. A Eva, ela diz aqui, tem uma participação aqui. Ela está dizendo pra gente, eu não me recuperei ainda, diz a Eva Lúcia. Estou sofrendo ainda. Faz 2 meses e 20 dias. Realmente está bastante no início. O que eu tenho a dizer para você é meus sentimentos. Mas como está sendo para você? Você está com dificuldade de superar? Você ainda está no estágio da negação? Como está sendo para você? Quem mesmo que você perdeu da sua família? Muito bem, enquanto a Eva se prepara para continuar falando conosco, eu quero lembrar as perguntas. Eu quero lembrar as perguntas que eu fiz no início, enquanto você não tinha chegado. Será que as pessoas passam pelo luto da mesma maneira? Ou passam de maneira diferente? Será que existe mesmo um tempo cronológico marcado para se elaborar o luto? Como posso ajudar uma pessoa em processo de luto? Essas perguntas é para todos que estão participando. A Eva diz, eu não me recuperei ainda. Estou sofrendo ainda. Faz 2 meses e 20 dias. Estou relendo aqui o que a Eva está compartilhando conosco. E você também, que está assistindo, perdeu algum companheiro, amigo, alguém da família, algum ente querido, algum conhecido?
E interessante que seria bom a gente destacar, que é muito importante, que o luto não é uma doença. O luto não é uma doença. É um recurso que o nosso ser tem, que o nosso cérebro tem, que a nossa mente tem, para se defender, para elaborar essas questões que a gente vive com a perda de alguém que nos é o que nos foi muito caro, muito importante. Então lembrando que o luto não é para ser medicalizado, não é para se tomar remédio, normalmente não. E existem algumas coisas que não devem ser ditas durante o luto, quando alguém perde alguém querido, que seria, por exemplo, você precisa ser forte. Se você diz para uma pessoa que ela precisa ser forte, ela vai entender, bom, então eu sou fraco, eu não estou sendo forte. Você pode entender o ser forte de uma forma, ela pode entender como uma outra coisa. Você pode entender como ser forte para a pessoa não chorar ou não ficar triste. Mas ela precisa vivenciar esse luto, ela precisa vivenciar essa tristeza. Então, ser forte para uma pessoa pode ser conseguir acordar no outro dia, nos dias subsequentes à morte, da perda da pessoa. Ser morte pode ser a pessoa conseguir se alimentar normalmente. Ser forte pode ser a pessoa, após o período, quando a pessoa trabalha, naquele período que é dado pelo seu patrão, pela empresa, como sendo retornar ao trabalho. Então, muito cuidado quando a gente fica procurando alguém para dizer para ela que perdeu alguma coisa, ser forte. Tudo que ela quer, de repente, é ser ouvida. Tudo que ela quer é que você acolha, que você ofereça o seu acolhimento para ela, dê o seu ombro para ela, mas não que você ensine para ela como ser forte ou dê uma fórmula pronta, o que ela deve fazer após a morte, porque é muito difícil. A gente diz que considera uma experiência devastadora a perda de alguém da família. Eu, por exemplo, perdi, só mesmo da primeira, vamos dizer assim, da primeira linha, vamos dizer assim, de gente mais próxima da família, eu perdi 5 pessoas. Eu perdi meus pais, já tem alguns anos, eu perdi 2 irmãs e perdi um irmão. Então, eu tive uma certa experiência, mas lembrando, mas lembrando que o luto é sempre uma diferença ou uma experiência ímpar na vida das pessoas. Nunca é a mesma coisa. A gente costuma, o Rodrigo Luiz, que trabalha com a Elizabeth Kubler-Ross, ele é diretor do Instituto da doutora Elizabeth, que é médica psiquiatra. Ele diz que o luto ele não pode ser resumido ao último dia daquela pessoa. Aquela pessoa não pode se resumir apenas no dia da morte, mas precisa ser considerado todos os dias em que você conviveu com aquela pessoa. Seria interessante, então, você considerar os momentos alegres, os momentos bons que vocês passaram juntos, mas não reduzir apenas a morte daquela pessoa, não é aquele dia. Ela é muito mais do que isso. Portanto, é importante a gente considerar. Você que está nos assistindo aí, eu quero te pedir para você continuar. Se você ainda não fez, chame outras pessoas aí. Nós estamos falando sobre luto em tempo de pandemia. O que muda ao dizer adeus? O que mudou para você que está nos assistindo? O que mudou para você após a perda do seu familiar, do seu ente querido, do seu amigo? Eu queria ouvir a sua opinião. Até para saber se você está aí atento a essa live, que você vai estar participando da primeira live que eu estou fazendo. Eu costumo gravar vídeos para o YouTube, mas live é a primeira de muitas que virão. Aliás, eu preciso do seu retorno, do seu feedback, da sua pergunta, da sua participação, para saber como é que você está recebendo essa live, qual é a importância dela para você e até para as pessoas que estão ouvindo e aquelas que vão ouvir e que vão assistir, porque ela vai ficar gravada gravado lá no Facebook, aí nas redes sociais. Então, lembrando que
o luto a gente está destacando aí o luto em tempo de pandemia, porque é um luto atípico, né? Onde você não pode se despedir das pessoas, fazer... A Áurea está dizendo, muito bom te rever, Hélio, feliz pelo profissional que você se tornou. Obrigado, Áurea, um abraço, obrigado pela sua participação. O Zé Carlinhos Rodrigues está assistindo. Zé Carlinhos, um abraço, querido. E para você, como é que está sendo, durante essa pandemia, encarar os lutos das pessoas que você conhece, dos amigos? A Isabel Cristina Freire, obrigado pela sua participação. A Eva perdeu seu marido. O que muda, Eva? O que mudou para você depois do adeus? O Jeremias Rezende está dizendo, eu estou aprendendo muito com você. Muito obrigado pela sua participação, Jeremias, nosso amigo. Que bom que você está aí conosco. Está fazendo parte da nossa história. A Eva, vou ter uma consulta amanhã com o Senhor. Sim, a gente vai conversar após a live. Se você puder, você me chama no privado, por favor. Obrigado pela preferência. O Zé Carlinhos Rodrigues está dizendo, parabéns pelo tema. Graças a Deus, na minha família, não tivemos perda. Mas como devemos ajudar? Adriana Pinheiro também está assistindo. Um abraço, Adriana. Como podemos ajudar? A melhor forma, Zé Carlinhos, da gente ajudar uma pessoa que está passando pelo luto, seja ele em período de pandemia ou não, é oferecer o nosso ombro amigo. Na Bíblia tem uma passagem que diz, suportai-vos uns aos outros, no sentido de você dar um suporte, oferecer o seu ombro amigo e dizer, eu estou aqui, conta comigo. Lógico que às vezes a gente fica preocupado em dizer alguma coisa para a pessoa que perdeu alguém, porque a gente fica com medo de magoar ou de acabar falando coisas que não deve. Mas seria interessante você, em algum momento, você ligar. A gente fica sem jeito às vezes de ligar, pô, será que eu vou estar incomodando? Mas em algum momento você deve fazer contato. Não ficar ligando direto, né? Mas uma vez ou outra, se você já tiver um certo contato com essa pessoa, faz uma videochamada, se tiver uma certa intimidade. Se também for mais íntimo, dê um abraço nessa pessoa. Necessariamente não se precisa de palavras. Precisa-se de oferecer o seu ombro amigo. Oferecer ajuda no sentido de dizer para ela, eu estou aqui. Agora, coisas que não devemos dizer, também é importante a gente saber. Como eu disse anteriormente, você dizer para a pessoa, você precisa reagir, você precisa ser forte. Ela não precisa ouvir isso. Sabe? Uma outra coisa, isso vai passar. Também não é interessante dizer. E quando você diz também, o seu filho se foi, mas não se preocupe, Deus vai te dar outro. Gente, aquele filho é único. A pessoa pode ter 10 filhos, mas quando você perde um, para ela significa tudo. Então não é uma boa coisa a ser dita. Algumas coisas às vezes é muito melhor que a gente fique calado, fique próximo, fique perto, estenda a sua mão. Adriana Pinheiro, se tiver alguma pergunta para nos fazer, estamos aí. Obrigado por vocês que já estão perguntando. Vocês estão fazendo parte dessa história. A Madai também está assistindo. O Madai, um abraço para você. Estou aguardando aí, se você nos der um feedback, a sua participação será interessante. Isa Gonçalves, um abraço, Isa. Adriana diz, você é meu mentor terreno. Adoro te escutar. Parabéns. Adriana, muito obrigado aí pela sua participação. Eu adoro quando você participa comigo. Convide outras pessoas aí. A Irene Antunes também está assistindo. A Áurea diz, graças a Deus, não perdi ninguém de minha família e nem conhecidos próximos a mim. Que bom. Graças a Deus. O Jair Júnior também está nos assistindo. O Cláudio está dizendo, muito bom, muito bem explicado. Valeu, Cláudio. Se tiver alguma pergunta aí para nos ajudar, e as pessoas que estão assistindo, vai ser muito legal.
Então, como eu disse anteriormente, gente, algo a ser dito e destacado é que o luto não é uma doença. Na verdade, todos nós estamos vivendo uma espécie de luto. Porque perdemos amigos, perdemos conhecidos, perdemos familiares. Quando não é um familiar próximo, perdemos algum vizinho. Isso de alguma forma nos deixa triste. Não há nada de errado você ficar triste. Aliás, você precisa aceitar. Aceitar. A primeira coisa que nós temos que fazer é aceitar a tristeza. Aceitar no sentido não de se resignar, mas aceitar, dizer assim, realmente, e reconhecer, eu estou triste. Eu estou chateado. Eu estou muito triste. Aceite a sua tristeza. Aceite que isso faz parte nesse momento da sua vida. O anormal é não ficar triste. Mas há pessoas que dizem assim, mas fulano não chorou pelo sepultamento de alguém ou pela perda. Gente, cada um age ou reage de uma forma ao sentimento. Não é o que acontece que conta, mas é como você reage. Então, cada pessoa tem a sua forma de reagir, o seu vínculo com aquela pessoa. Uma mãe pode ter 3 filhos, uma família pode ter 3 filhos ali participando ali da sua vida no dia a dia. Quando morre alguém, se a mãe, na perda da mãe, por exemplo, você pode ter 2 que vão chorar muito, ou um outro terceiro que não vai chorar. Mas nem por isso significa que ele não está triste. Muitas vezes ele está muito mais triste do que o outro. Só que cada ser humano tem a sua forma de expressar o seu sentimento, a sua emoção. Portanto, uma das formas da gente ajudar, primeiro a si mesmo, né? É aceite essa tristeza, aceite essa ansiedade. Irene, um abraço no pastor, dá um abração aí no pastor, nosso pastor da Igreja Batista, pastor Antunes. O Alexandro Madeiros está assistindo, bem-vindo, Alexandro, um abraço. A Elaine Joreles diz assim, eu sou sua fã, muito obrigado. A Dora Lima está assistindo, um abraço, Dora, bem-vinda. Patrick Moura, um abraço, Patrick. A Isa Gonçalves, eu estou adorando essa live. Que Deus te abençoe. Grato pela sua participação. Se você puder, Isa, chame mais algumas pessoas, você também que está nos assistindo. E se puder participar com alguma pergunta, porque às vezes a gente fica sem jeito de perguntar. Será que essa pergunta tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver. Não existe, para mim, não existe pergunta absurda. Se você está perguntando é porque você tem dúvida. Então, por favor, eu te dou legitimidade, liberdade para você participar e perguntar sobre o tema. Mas quais sentimentos, né, de uma maneira geral, nós podemos ter durante a perda de alguém, né? Então são vários, a gente pode sentir tristeza, tirando aqui, excetuando, né, as fases, que eu de vez em quando aqui eu vou repetir, mais para o finalzinho da live eu vou repetir aqui os 5 estágios da morte, da perda, né, da morte, do luto, daqui a pouco a gente vai repetir. Mas no geral a gente sente tristeza, raiva, culpa, às vezes dor no peito, muitos são os sintomas. A Elaine está dizendo, eu tenho uma pergunta a fazer. E aqueles que não gostam de ir no caso seria ao in memoriam, né, ao sepultamento, ao enterro, tem algum problema? Excelente pergunta, Elaine. Então, na verdade, isso precisa ser respeitado. Porque tem pessoas que por algum motivo ela não vai querer ir ao sepultamento de uma outra pessoa querida. Algumas pessoas pensam assim, não, eu quero ficar com aquele sorriso, aquele último sorriso que eu vi naquela foto, ou aquela brincadeira que nós tivemos juntos,
quando fomos juntos a uma festa. Né? Então, tem pessoas, Elaine, que realmente não se sentem bem ao ir ao sepultamento. Isso só passa a constituir um problema se a própria pessoa falar que isso a incomoda e ela quer mudar. Aí é diferente. Mas se para ela é confortável, muito bom. Precisa ser respeitado, né? Porque é a individualidade. Aliás, a palavra indivíduo, se tirando o in, né? O in, e dividindo ali, ó, indivíduo. Indivíduo é aquele que não se divide. É um ser único. E cada pessoa, por ser única na criação de Deus, ela tem a sua possibilidade e a sua forma única de expressar os seus sentimentos. Portanto, precisa ser respeitado. Eu mesmo, em algum momento, eu já fiz isso. Uma amiga muito querida, não vou citar aqui porque alguém pode estar assistindo e a pessoa de repente se lembrar e ficar triste, né? Mas eu disse, eu não vou ao sepultamento. Eu quero ficar com aquele sorriso lindo e maravilhoso. E eu fui respeitado por mim e por todos que souberam disso. Isso foi ótimo. Me senti muito bem com isso. Isso precisa ser respeitado. Às vezes, até mesmo em uma outra ocasião, a gente vai falar até sobre essa questão também da criança, né? Se deve falar para a criança que a pessoa morreu, ou falar para uma pessoa mais idosa que alguém morreu. Enfim, numa outra oportunidade, se vocês quiserem, eu posso até falar sobre isso. Então, se vocês quiserem, eu peço até que até o final da live vocês coloquem aí alguma questão sobre isso. Nós temos aqui também a Isa. A Isa, já falei dela, né? Elaine, respondi sua pergunta? A Irene diz, boa noite, meu amigo. Você é o cara. Te admiro. Muito obrigado, Irene. Eu só estou cumprindo a minha missão. Aliás, eu gosto sempre de falar sobre a minha missão, que Deus me deu. A minha missão é ajudar as pessoas a serem melhores do que elas são, mais ainda do que elas são, e a terem mais qualidade de vida. Se eu conseguir alcançar pelo menos uma pessoa hoje, ajudar de alguma forma, eu já estarei cumprindo a minha missão, já me dou por satisfeito. A Adriana Pinheiro diz, nós seres humanos achamos que nunca estamos preparados para perder. Na verdade, perdemos todos os dias. Muito boa colocação, Adriana. Isso é verdade. É verdade mesmo. Parece que existe algo em nós, Adriana, que desconecta no nosso cérebro e nós passamos a vida toda evitando falar da morte. Porque nós somos o único ser, até que eu tenha conhecimento, né, na face da Terra, que temos consciência da nossa morte, da nossa finitude. E por isso, na maioria das vezes, as pessoas evitamos falar sobre a morte. Se alguém chegar numa roda de amigos e começar a falar sobre a morte, você vai ouvir naturalmente alguém dizendo assim, opa, vamos mudar de assunto. Não é verdade? E se a mãe chega em casa ou o pai fala assim, vamos falar sobre isso hoje, sobre a morte, vai ter problema, porque a tendência é não se falar. Só que quando você não fala sobre a morte, a tendência é, quando houver a perda de alguém, quando morrer alguém, o desespero vai ser muito grande. Então, de repente, seria interessante, né, em algum momento, a gente falar sobre a morte. O que acontece conosco? A gente nasce, nossos pais nos falam só sobre a vida, sobre as coisas boas, a gente vai crescendo naturalmente, e dificilmente alguém fala para os seus filhos que um dia ela vai partir, ou ela mesmo que está falando, a mãe ou aquela criança. Então, a morte fica sendo um tabu pela vida, por todos os tempos. E até hoje a morte fica sendo um tabu, né? A doutora Elizabeth Kubler, ela diz que nós devemos falar sobre a morte, acolher a morte para celebrarmos a vida. Porque o que representa a morte? A morte representa, a pessoa lá no velório representa a concretude da perda, da morte. É a morte se concretizando. Quando nós vemos alguém morto, é como se nós estivéssemos vendo, como se nós estivéssemos vendo a nossa finitude.
né? Aliás, Salomão diz assim, melhor é ir a um sepultamento do que ir a uma festa, porque lá, no sepultamento, o ser humano, nós vemos a nossa finitude, vemos que somos pessoas que morremos, né? Então, precisamos falar mais sobre esse assunto. Talvez eu poderia estar falando aqui agora como fazer para você ser uma pessoa, 5 dicas para você ser mais feliz, 5 dicas para você vencer na vida, ou para ter controle emocional. Só que falar sobre morte é estar mais próximo da vida. Porque na medida em que você fala sobre a morte, talvez no início venha a causar estranheza, mas em seguida, de repente, você pode entender mais sobre a vida. E quem sabe, quando alguém estiver partindo, você talvez compreenda um pouco melhor dentro das suas limitações. A Rosângela Fernandes diz, boa noite, eu não vou a enterros. Então, Rosângela, se para você é algo natural, sem problema, tá? Isso depende muito de como você encara a questão. É como eu disse anteriormente. Não é o que acontece, mas é o que você faz com aquilo que aconteceu com você. Então, se para você não te incomoda, é uma coisa natural, eu respeito você. Você precisa ser respeitada por isso. A Elaine diz, eu perdi muitos entes queridos e hoje eu não consigo ir a nenhum em memória. Ela está dizendo. Então, na verdade, a pergunta era para ela mesma. É ela mesma que não vai. Tudo bem, Elaine, se isso não incomoda você, se isso é uma forma de você, e se você elabora bem essas perdas dentro de você, tranquilo. Porque você deve ter ouvido eu falar aí sobre as 5 fases, né? Que é a negação, 5 fases, 5 estágios do luto, que é a negação, faço questão de repetir, porque tem gente que chega depois, é quando você nega, isso aconteceu comigo? Sim. Porque você é melhor do que alguém? Eu sou melhor do que alguém? Vai acontecer comigo, vai acontecer com você. Temos que ter a clareza em nossa mente que nós vamos perder pessoas. Vamos perder pessoas que nos são muito caras. Mas seria interessante a gente começar a pensar mais a respeito disso e até conversar com essas pessoas a respeito disso. Então, o primeiro é raiva, né? O primeiro estágio do luto, né? Isso é uma defesa psíquica, tá, gente? Quando a gente nega, é como se a gente estivesse inconscientemente se defendendo de tudo que está acontecendo. Depois vem a raiva, que a gente começa a ter raiva e sente-se injustiçado por aquilo que aconteceu depois da negação. Então você nega. Então esses 2 primeiros são prevalentes. Tá? Não há um tempo específico para acontecer. Depois vem a depressão. Essa depressão é diferente. Não, primeiro vem a negociação. É claro que pode acontecer em qualquer ordem, mas a maioria das pessoas acontece assim, a negociação e a barganha. A pessoa quer negociar com Deus. Poxa, se eu tivesse feito aquilo, eu poderia fazer isso ou aquilo, que poderia ter sido diferente. Depois vem uma depressão, né? A pessoa se retira em seu mundo. Não é aquela depressão clínica que a pessoa entra porque não sabe nem por quê, porque às vezes a depressão ela não tem uma causa, ela é vamos dizer assim, multifatorial, né? Você não sabe exatamente, mas quando é pela perda de alguém, é específica pelaquela coisa, pode ser um tipo de depressão também. Mas por que foi retirado logo, né, o meu marido, o meu filho, o meu amigo, enfim. E por último, né, depois da depressão, vem a aceitação. O Zé Carlinhos está dizendo... Não, antes da Rosângela, tem várias perguntas aqui. Se eu pulei alguma, você pode repetir, por favor, tá? Você repete aí escrevendo, porque tem muita gente participando e eu já quero agradecer a todos vocês. Tem mais 10 minutos de live, que em breve você vai fazer outro. Nós ainda temos, ou melhor, só teremos daqui para frente, em torno de 10 minutos de live, tá, gente? Eu peço a você que continue até o final, mas em breve nós vamos fazer outra. Mas se você quiser participar, ou quiser que alguém participe, chame logo, porque ainda dá tempo. Estou lendo aqui alguma pergunta. A Rosângela diz assim, eu não gosto de ir a enterros, quero lembrar da pessoa viva. Isso, Rosângela, é a sua forma de reagir. Isso precisa ser respeitado e considerado. O Zé Carlinhos diz, amigo,
O que a morte de um ente querido, amigos, ocasiona em nosso cérebro? Eita, pergunta inteligente. Antes, porém, eu queria lembrar aqui o tema da nossa live de hoje, que é a nossa primeira live, hein? Luto em tempo de pandemia. O que muda ao dizer adeus? O que mudou para você depois que você disse o último adeus? Se é que você teve a oportunidade de dizer, porque em tempo de pandemia não estamos podendo dizer de perto, olhando para o corpo, para o féretro, né? Adeus. Mas como tem sido para você então? O que muda depois que mudou depois que aconteceu o último adeus? O Zé Carlinhos então ele diz: amigo, o que a morte de um ente querido ou amigos ocasiona em nosso cérebro? Realmente, o Zé Carlinhos, a mudança ela é radical, ela é drástica. Primeiro, começa a acontecer uma defesa, né, Zé Carlinhos? Como eu disse para você, faz parte, inclusive, a gente pode responder isso com as fases do luto, né? Que você começa a negar. No cérebro começa a aparecer uma forma de não aceitação, uma transformação química a ponto de você dizer, não aceito isso, mas isso é de forma inconsciente, não é porque você quer fazer isso, é uma defesa. Começa a acontecer no teu cérebro uma defesa inconsciente e que leva você a negar. A outra coisa que começa a acontecer, você começa a sentir raiva, né? São as fases do luto. E você, por sentir raiva, você começa a querer negociar com Deus e com o mundo e querer fazer barganha. Aí começa a entrar depois, então, logo em seguida vem a depressão, que vem uma transformação química no seu cérebro, onde você começa a querer se isolar mais, não entendendo o que está acontecendo, ou começa a se tornar mais ansioso, aí vai depender de uma pessoa ou de outra. Quando necessário, procurar ajuda profissional, tá? Mas entendendo que uma das coisas que a gente precisa fazer é não congelar a dor. Gente, tem pessoas querendo ensinar o outro a congelar a sua dor. Eu já vi uma pessoa falando, eu sou evangélica, o Espírito Santo consola. Você que tem a sua religião, o seu Deus te consola. Porém, ele não diz para você não ser triste, não chorar. Aliás, Jesus chorou. E eu me lembro em algum momento quando Jesus falou para alguém, não chore, que ele falou isso para ressuscitar aquela pessoa. Foi numa situação específica. Então, o choro, a tristeza, todo esse processo aqui é um processo natural. Aliás, o Elton está lembrando aqui, né? Chorai com os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Portanto, a tristeza, ela faz parte. O Elton está me ajudando aqui a fazer a live. Bacana, né? Essa nossa interação. A Adriana diz, por que falar de morte é tão difícil? Porque esse medo da morte, para algumas pessoas, é algo desesperador. Eu tenho pavor de morte e queria muito me livrar disso. Olha que interessante. São várias perguntas em uma, né? Poxa, só perguntas inteligentes. Estou muito grato pela participação de vocês, gente. Então ela diz, por que falar de morte é tão difícil? É porque, na verdade, nós não queremos perder ninguém. Nós também não achamos que não vamos morrer nunca. Exatamente, Adriana, e demais nossos internautas, pelo fato da gente, desde a nossa cultura, nunca querer falar sobre morte, só nos preparar para vitórias, para a vida, aí nós acabamos criando dentro de nós essa resistência. Então aí acabamos não falando, porque isso é algo que nos faz ficar muito triste, é algo que nos causa tristeza. E geralmente nós não queremos ficar triste. Você já percebeu que hoje todo mundo quer medicalizar, quer colocar... A pessoa ficou triste, tem que dar Rivotril. Se não dormiu uma noite, não dá remédio. Quer dizer, é proibido ficar triste. Mas não é. Nós precisamos aprender a respeitar a tristeza do próximo e a nossa tristeza. Então se torna difícil. Primeiro porque não falamos sobre isso, acaba se tornando um tabu. Segundo, que causa dores e que nós não queremos sentir dor. Mas até que ponto nós não estamos querendo congelar a dor? Se congelamos a dor hoje,
Se em algum momento estamos congelando a dor, evitando ficar triste, evitando passar por essas fases, forçando a barra, vamos dizer assim, pode ser pior, porque lá na frente isso pode se voltar contra nós. Portanto, o luto precisa ser vivido, precisa ser vivenciado. Então, olha a outra parte da pergunta, deixa eu ver se eu já respondi da Adriana. Falar da morte não necessariamente é para trazer medo do futuro, mas fazer que a gente reconheça a importância da presença. Muito bem. Por que esse medo de morte para algumas pessoas é algo desesperador? Eu tenho pavor da morte, eu queria muito me livrar disso. Bom, eu acredito que até a segunda eu respondi, porque falar de morte não é para nos trazer medo do futuro, muito pelo contrário. Quando você fala de morte, você começa a acolher essa possibilidade, você começa a entender melhor a vida e a lidar mais com a vida. Por que nós hoje queremos sempre fazer algo diferente, interessante, acordamos felizes? Porque somos seres finitos. Embora de forma inconsciente não ficamos falando nisso, mas sabemos que um dia vamos partir. Aí a gente quer aproveitar. Então, aproveite também, quem sabe, falando sobre isso de vez em quando, em algum momento, puxando um assunto sobre isso. Seria bem interessante. Agora, se você quer se livrar disso, você precisa descobrir, né? Como é que você faz para se livrar disso? Eu não tenho uma receita pronta para você, Adriana, para se livrar desse medo terrível da morte. Mas, como profissional, em algum momento, além das dicas que eu estou dando a você e a todos, eu poderia ajudá-la. Estou à sua disposição. Eu posso ajudá-la, com certeza. A Helene diz, muito bom, estou gostando muito. Ah, que pena que está acabando. Estamos chegando ao final mesmo, nos minutos finais. A Fabiola Prado está assistindo. Obrigado, Fabiola. Se tiver alguma pergunta... Pode encerrar, vai dar uma hora. Ainda dá tempo. Mas se bem que o Facebook, a gente pode estender. Mas eu pretendo chegar... Dá um gostinho de calma, né? A gente já está encerrando. Nós estamos nos minutos finais da live. Ainda dá tempo de fazer uma pergunta, hein? A Marilda dos Santos diz, estou gostando muito. A Marcinha Cristina também está assistindo. A Rose Salles também, um abraço a todos vocês, um beijo no coração. A Adriana diz, obrigado, eu que agradeço. Um abraço, Júnior. O Júnior é meu produtor, eu acho que é ele mesmo que está aqui. Um abração, meu querido. Gente, nós estamos chegando nos momentos finais da nossa live. Eu não li nenhuma sugestão aqui de tema para a próxima live, mas vai ficar gravada, essa vai ficar nas redes sociais. A Fabiola Prado diz, muito boa essa conversa. Obrigado, Fabiola. Teremos outras conversas sobre esse assunto e sobre os outros. A Rosi diz, cheguei atrasada, prima. Oi, Rose. Vai ficar para a próxima. Mas ela vai ficar lá nas redes sociais, você vai poder ver no Facebook, tá? Na minha timeline. A Ivonete de Carvalho, um abraço. Aqui a Ivonete. Então, gente, estamos chegando ao final dessa live, da nossa primeira live. E eu quero agradecer de todo o meu coração. Embora tenhamos falado de um assunto tão pesado, considerado triste, né? Até porque muita gente tem passado por esse luto na pandemia sem poder se despedir. Não podemos falar muito sobre isso. Mas se você tiver alguma sugestão de tema em cima disso, eu peço a você que coloque lá na minha timeline, lá no meu Face, sugerir outros temas, porque aí a gente vai poder esclarecer mais e ajudar muito mais pessoas. Eu quero aproveitar e pedir a você que, mesmo depois, agora terminando a live, você pode compartilhar com outras pessoas que possam assistir, tá bom? O Júnior Rodrigues está dizendo, live top, Hélio. Muito obrigado, cara. Você que é culpado disso. Gente, muito obrigado. Valeu mesmo de você ter podido ficar até o final comigo, ter tido paciência para me ouvir. Coloca lá a sua sugestão de um novo tema, que em breve eu estarei nas redes sociais anunciando aí uma nova conversa. Antes de encerrar, a Elianai também está assistindo.
Chegou no finalzinho, valeu, Elianai, um abraço. Pode assistir tudo lá depois, Elianai, lá todinha lá na nossa timeline, na nossa linha do tempo, tá legal? Gente, valeu, muito obrigado, eu espero lá. Nós temos um canal no YouTube, canal Hélio Messias, no Instagram, também você pode ir lá no Instagram, @psicanalista Hélio Messias, no nosso Face e no YouTube. O nome do meu canal você me acha colocando Hélio Messias. Aonde você puder, você coloque lá a sua sugestão da nossa próxima live, que estará acontecendo em breve, hein? Eu já estou ansioso, no bom sentido. Espero que você já esteja aguardando também. E eu mais uma vez quero te agradecer. Um abraço, um beijo no coração. Tchau, tchau.